Boa tarde a todos. Senhor Carlos, essa reunião, convocação, está sendo gravada. Esses vídeos eles não serão divulgados só após, né, o termo da CPI. A gente vai colocar no YouTube para todos ter ciência, conhecimento nos fatos da CPI. Havendo no legal, declara aberta essa sessão. Senhor Carlos, esta CPI tem por finalidade apurar possíveis irregularidades ou ilegalidades relacionadas à administração do cemitério municipal de Cambuquira. O senhor prestará depoimento na condição de testemunha. O senhor se compromete a falar verdade sobre os fatos e tem conhecimento sobre ser processado por falso testemunho, condenado até preso, conforme o capítulo do artigo 342 do Código Penal, Decreto de Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. O senhor se compromete a falar a verdade? O senhor se compromete a falar a verdade? Sim. Então está aberto, né, as perguntas ao senhor Carlos. Boa tarde, senhor Carlos. Primeiro agradecer a vinda do senhor aqui, para que a gente possa trazer os esclarecimentos aqui para essa CPI e para toda a população. Depois da sua ida à Câmara, já era notório, né, várias reclamações da municipalidade relacionadas a algumas coisas do cemitério. E aí, com a sua ida, mais coisas foram elucidadas e depois veio o senhor Carlitos também, que trouxe mais informações. Bom, eu queria que o senhor explicasse para nós como é que funcionava o trâmite de venda, ou de... Na verdade, vamos inverter a pergunta. Como é que funcionava, qual era o trâmite dentro da prefeitura ou no seu departamento para a solicitação de aquisição de um túmulo? Isso via prefeitura. E a segunda pergunta é, na compra e venda, na negociação entre particulares, a prefeitura tinha ciência? A prefeitura dava alguma documentação de posse desses terrenos? O senhor pode responder, que aí nós vamos... Pergunta? A venda de túmulo só passou a ser feita depois do cadastro. E antes eu não sei, antes eu não tenho... Quando eu assumi lá no cemitério, não tinha, a gente tinha mais venda de terreno. Depois que eu fiz esse cadastro, os túmulos ficaram vagos, sem proprietários, aí que em 2009 começou a venda desses túmulos. Agora, para adquirir o túmulo... Isso, o túmulo, quando o senhor fala, já é o túmulo pronto. Túmulo pronto, esse é o túmulo pronto. Terreno é quando é no chão, só na o terreno, terra. a pessoa ainda vai construir a coisa lá. Perfeito. Agora, quanto à venda, o trâmite é feito da seguinte forma: a pessoa entra lá com um requerimento, solicitando a compra do túmulo, aí eu faço uma pesquisa lá no que está no nome da prefeitura, né? E informava lá o número do túmulo, a quadra, como foi feita a desapropriação lá, aquela coisa toda. De cor não lembro, porque faz tempo. Passava isso antes passava jurídico, gabinete. Aí depois, o prefeito deferia ou não. Agora, depois que eu aposentei, aí que não estava muito cheio de requerimento, me chamou de volta para informar esses requerimentos estavam lá parados.
eu vou fazer mais algumas perguntas. Essas aí foram respondidas. Carlos, o senhor disse aqui que a partir de 2009 é que foram cadastrados todos os túmulos. 2009 é que vendeu o primeiro túmulo. Foi feito Em 2009 esse cadastro estava pronto. Já estava pronto. Do que era Já. túmulo que não havia dono. Isso. E dos terrenos disponíveis que a prefeitura tinha. Isso. E aí, a partir de 2009, iniciaram-se a venda dos túmulos pela prefeitura. Pela prefeitura. Perfeito. Nessa época, o senhor já citou aqui que fazia-se o requerimento e tal. Qual era o valor comercializado dos túmulos nessa época? O senhor se recorda? Tem em mente alguma coisa? Mariel, eu tinha um levantamento que foi até muito bem feito pelo Márcio Gomes. Como eu falei naquela reunião, houve um processo, porque foi vendido um túmulo, e o proprietário, como não cadastrou, ele entrou na justiça. Então, o jurídico pegou esse é até um livro, onde o Márcio Gomes fez esse levantamento, com valores, tudo direitinho, e eu não sei onde foi parar. Quando eu voltei, que o Fabrício pediu para eu... Quando eu voltei, Para, gente. Eu estava de férias para ele. Aí quando eu voltei, eu procurei esses documentos que eu tenho que deixar arquivado. É meu, né? É meu. Era da prefeitura, era lá do controle. Aí eu fui até atrás do Júlio lá, ele procurou lá junto com a secretária dele, não achou, não sei onde foi parar isso. Mas era um valor de referência que ele usou, eu não sei qual valor de referência, até era um valor até bem legalzinho, não era de graça, não. Entendeu? Um outro questionamento, senhor Carlos. O senhor sabe dizer quais eram os critérios adotados ou pelo jurídico ou pelo prefeito para a liberação ou não da venda dos túmulos? Não, eu só informava. Agora, aí o critério lá, não sei. O jurídico falava se podia e já passava para o prefeito. Aí o prefeito seguia aquela informação do setor jurídico. Entendi. Mas de posse desse requerimento, ele era feito no departamento de protocolo, no seu departamento, o senhor fazia o levantamento e passava esse documento adiante. Da decisão do gabinete, sendo ela positiva ou negativa, o senhor não recebia nenhum outro documento informando que aquela solicitação foi deferida ou não? Sim, o requerimento voltava lá, para eu anotar que foi deferido, aí eu devolvi esse requerimento para o setor de fazenda. Na maioria das vezes, todos foram parcelados. Uhum. Então, aí o setor de fazenda fazia o parcelamento lá. Aí que foi montada uma pasta até, com esses requerimentos para controlar o pagamento, para ver se ninguém ficava faltoso do pagamento. Entendi. Nesses documentos que voltavam para o senhor com a aceitação ou não da venda, não vinha nenhuma justificativa do gabinete ou do jurídico dizendo por que foi deferida ou indeferida? Não se recorda? Ele usava o que eu tinha informado, né, de acordo com a desapropriação feita em 2005. Eu informava que o túmulo foi desapropriado e voltou para o município. Baseado nisso, o jurídico fazia a informação de sim ou não. Entendi. O senhor acabou de citar que
Carlos, o senhor disse agora há pouco, é assim que o senhor recebia esse documento, o senhor emitia ao conhecimento da fazenda. Nessa liberação de compra e venda entre a prefeitura e o solicitante, o requerente, não existia nenhum tipo de contrato, de documento de compra e venda de um túmulo? Como é que era feito esse? Qual é o documento que o requerente tem, o comprador tem, que garante a ele a propriedade desse túmulo? Aí, no pagamento dele já está constando que ele comprou, né? Esparcelado. Assim que der o término do pagamento... Mas sai na guia, escrito lá, aquisição de túmulo, cemitério... Então... Isso, igual de terreno. Depois de pago, aí é lançado no sistema e eu faço uma escritura lá, que foi bolada até em 2005 pelo Walter Silva. Aí eu faço esse documento e, na época, eu podia assinar que eu tinha um decreto me autorizando. Agora eu não posso, agora eu passo para o gabinete para assinatura do prefeito. Entendi. Presidente, eu queria solicitar ao senhor que o próximo requerimento de documentos para a prefeitura que ela nos forneça, que o senhor solicite uma cópia dessas escrituras, todas as escrituras que foram feitas dessas vendas desde 2009 para cá. Deixa eu te falar, deixa eu completar. Esse lançamento eu fazia em livro digital. Eu tinha 5 livros digitais, tá? Com o nome de todos os proprietários que requeriam compradores e proprietários já existentes. Na instalação do sistema novo, o HD do computador, lá não sei quem lá foi mexer, queimou o meu HD e não fez o backup. Então, lá nos arquivos, eles ficavam arquivados dentro desses livros que eu tinha. E com a queima do HD, eu não tenho mais, não consegui nem recuperar esses. Levei aqui no Clevinho, levei em outras pessoas, não consegui recuperar. Eu perdi todo o meu trabalho que eu fiz desde 2005, perdi tudo, eu tive que refazer tudo. Até foi questionado aí que saiu uma listagem em 2018, data de 2018. Mas foi o período que eu consegui terminar. Quer dizer, com muitas falhas, terminei e fiz aquela lista para o pessoal do cemitério ter um conhecimento lá. Mas essa lista de 2018, ela está atualizada com todas essas informações, mesmo com algumas falhas que o senhor tem relatado, mas a questão de propriedade de todos agora com as pessoas que constam lá, ele é fidedigno? Agora com está fazendo essa atualização, vai sair atualizadinho, porque muitos já faleceram, né? Agora os filhos, os parentes tomaram posse e fizeram essa atualização no nome deles. Lógico, seguindo lá o que a lei pede, né? Os descendentes, ascendentes e descendentes. Dentro do que eu entendo lá, eu vou fazendo. Aquilo que eu não entendo, eu uso uma outra forma. Entendi. O senhor sabe dizer, após essa atualização que o senhor fez aí, na época que queimou os HDs, não nessa última de 2018 que o senhor refez, mas essa de 2005, né? 2000, que o senhor fez. O senhor se recorda quantos túmulos eram de propriedade da prefeitura? Mais ou menos, aproximadamente os 95. Eu acho que falei na última reunião. Isso de terrenos e sepulturas? Só sepulturas. Só sepulturas. De terrenos, o senhor lembra quantos eram? Terreno tem aquela área lá em cima que é vaga, né? Para sepultamento na cova rasa. Entendi. De 2017 para cá,
houve alguma mudança nas negociações desses terrenos ou dessas sepulturas? A prefeitura intermediou alguma coisa ou a prefeitura tinha conhecimento dessas negociações? E o senhor, como responsável do departamento, assim como o pessoal da fazenda, o senhor recebeu alguma ordem de algum superior para que ou autorizasse ou que deliberasse sobre algum requerimento de qualquer funcionário público ou mesmo cargos comissionados da atual gestão? Não, de jeito nenhum. Todo requerimento que entrou foi informado igual os outros. Ninguém foi lá falar nada, ninguém foi pedir ou pressionar, isso de forma nenhuma. Eu só quero completar para você que agora, depois que eu voltei, eu não podia mais escrever lá no... Eu fazia uma notificaçãozinha e passava direto para o gabinete para o deferimento ou não dessas compras. Quer dizer que agora nem pelo jurídico não estava passando mais? Eu acho que não. Parece que não estava. Ia direto para o gabinete é que deliberava ou não. Bom, faz constar isso aí, por favor. É que agora, depois que o Carlos retornou, hoje o senhor está como RPA na prefeitura? É que hoje ele retornou à prefeitura contratado como RPA, e desde então ele não consegue mais lançar no sistema, não é isso, Carlos? Lançar eu lanço. O sistema está aberto lá. Tá. Não, voltei agora em 2017 ele ainda estava, ele voltou agora em 2023. Agora 2023 ele voltou como RPA e que de 2023 em diante, quando ele retornou, e a documentação que ele faz é enviada direto ao gabinete sem passar pelo jurídico. Isso. Agora aí o prefeito, aí eu faço lá até mesmo para quem já é proprietário, eu faço essa escritura e passo direto para o prefeito. Eu não tenho mais o decreto que me autorize a assinatura. Então, mas essa escritura, ela não é feita só depois da compra e venda? Não, digo para quem já é o proprietário antigo, entendi. não o comprador. Entendi. Mas as solicitações de compra, elas têm o mesmo trâmite? Entram na sua mão, vão para o jurídico e vão para o... Isso. E vão para o executivo? Vão para o executivo. Tem que consertar aí, o Fábio. Documentação de compra e venda de quem já é proprietário. Documentação de compra e venda. Quem já é proprietário, enviada diretamente ao prefeito. Sem passar pelo jurídico, isso. E os requerimentos de compra de terrenos da prefeitura tramitam da mesma forma que citado acima aí, ou anteriormente. De túmulos, de túmulos ou terrenos, né? Túmulos e ou terrenos, entram no protocolo, iniciam no protocolo, seguem ao jurídico para deliberação do executivo. Não são enviados ao jurídico. O Carlos, você tem conhecimento de algum cargo comissionado ou de alguns cargos comissionados que entraram com requerimento para adquirir túmulo? Sim. O senhor se recorda dos nomes? Não, dos nomes não. Não, né? Recordo. Todos eles que entraram com pedido conseguiram comprar? Sim. Fizeram os procedimentos de requerimento, conseguiram adquirir.
Perguntado. Perguntado se recordava dos nomes dos cargos, o mesmo informou dos nomes. Perfeito. Carlos, uma outra pergunta aqui, complementando até uma anterior. Em 2005, havia 95 túmulos disponíveis do município para cessão, né, de pessoas carentes e já comercialização. Depois que o senhor perdeu essas informações e tal, o senhor finalizou em 2018, o número de túmulos disponíveis eram os mesmos ou mudou alguma coisa? Não, mudou. Aí tinha mudado, porque aí na entrada da administração 2009, aí pediu que eu continuasse mais um pouco. Continuou, aí apareceu mais proprietários. Aí a gente cadastrou isso direitinho, aí o que sobrou, né, foi que estão aí, que estão às vendas, que já foram vendidos antes, na gestão 2009, 2000. Era do CACA. Entendi. Foi 2006, 2009. Para menos, foram comercializados. Deixa eu explicar bem. Conforme eu já de fato tinha falado que houve algum erro, então alguns eu ainda tive, a pessoa apresentou documento. Então eu não tenho como discutir lá, apesar de que eu não posso falar para você o local certo, mas apresentou o documento que era proprietário, eu não discutia, não. Eu tirava do nome da prefeitura e lançava no nome. Tem um documento lá e até para evitar esse negócio de processo, essa coisa de... né? Aí eu já fazia, como eu citei, a Vila Vicentina, um problema que eu tive lá do Paulinho Correio, Sodonato, aquele que era soldado, um outro rapaz com alambeiro, eu esqueci o nome dele, e esses dois já tinham feito a compra através de requerimento. Aí eu falei, não, vamos mudar aqui, não vou arrumar confusão por causa disso. Tem alguma coisa, uma pessoa que eu ainda tenho que corrigir, nem que eu tenha que eu mesmo fazer, esse é da minha responsabilidade. Eu errei, eu tenho que consertar. O município não tem, mas a hora que eu puder, eu quero consertar isso. Carlos, mas deixa eu entender. Mesmo que a outra administração, que entrou em 2006, tenha feito também a venda de vários túmulos, quando deu a pane no sistema, em 2018 você finalizou um novo levantamento, correto? Esse levantamento de 2018, qual era o número de túmulos da prefeitura que estavam disponíveis? Eu não sei te falar, não, de cor, aí eu tenho que olhar lá. Não tem nenhuma vaga lembrança, um número? Marião, era menos de 100, era mais de 100, era mais de 50? Caiu muito mais, caiu muito isso daí. Desses 95, quase que... eu, mais ou menos, não sei, deve ter ficado uns 25, 30, assim, eu não sei direito, não. Não sei de afirmar de cor, só se eu olhar lá no documento e contar lá e ver. Ela deve ter arquivado alguma coisa lá desse período. Entendi. Para eu poder finalizar aqui, o senhor tem conhecimento se algumas dessas aquisições que foram feitas, se elas deixaram de ser pagas? E segundo, em deixando de ser pagas, os adquirentes, eles perdiam o direito de compra dessa sepultura ou desse terreno? Que eu saiba, assim, te falar, não sei se algum ficou sem pagar. Se não pagou e não renegociou, eu entendo que automaticamente isso tem que voltar para o município. Mas até que eu saiba,
Aí nós temos que ver no setor de fazenda se tem algum que não, de fato não pagou. Tá. E minha última pergunta, presidente e vice-presidente. Dessas últimas negociações que o senhor tem conhecimento, o senhor sabe dizer qual é o valor que um túmulo era negociado e o valor de uma cova rasa era negociada? Bom, como eu não tinha mais valor de referência, eu calculava pelo valor de metro quadrado de construção. E nesse valor de metro quadrado eu jogava o expediente. Devia de sair numa faixa de 2.700, 2.700 um pouquinho a coisa a mais. Isso tanto faz o túmulo quanto a cova rasa? Não, é isso. Aí agora com a cova rasa eu não sei o valor. De cor, não sei. É de 2.700 a 2.900, né? Acho que é 2.750, uma coisa assim. Aproximadamente R$2.700. Não, o túmulo. O valor de metro quadrado de construção. O valor do túmulo. Como é pequenininho, né, uma coisinha à toa, porque subia mesmo lá o valor do terreno, que é um pouco mais alto. Agora, só uma dúvida, pessoal, me permita aqui. Por que eu vou aumentar aqui a pergunta, senhor Carlos? O valor que o senhor está me dando estou dizendo que está errado. Mas o valor que o senhor está descrevendo para mim, que a prefeitura está negociando ou negociou os túmulos no valor de R$2.700 aproximadamente, dentro do que a gente ouve por aí e de sepulturas que são oferecidas entre particulares, destoa-se muito valor. Sim, porque eu não posso sair do valor de referência do município, que é o valor de 100%, né, o valor do terreno. Eu não posso, o valor de 100% do terreno, eu não posso elevar esse valor sem que haja aí uma lei, uma autorização. Então eu sempre tem uma tabela do setor de fazenda do valor de referência, o valor do túmulo e o valor do expediente, do túmulo, do terreno e o valor do expediente. Eu só acrescentava um pouquinho mais nesse valor, esse cálculo de metro quadrado, e jogava lá, isso crescia um pouquinho mais, senão ia ser menor que isso. Por que eu quis pontuar isso, senhor Carlos? Vocês têm um conhecimento também? Pelo seguinte, eu entendo que, nesse caso, o próprio executivo, né, ou a pedido do executivo de algum vereador, poderia ter proposto uma lei ou baixado um decreto, e aí, né, dentro das particularidades jurídicas, para que esse valor fosse equalizado, ou para mais ou para menos. Também fosse descer. Porque é o seguinte, se a prefeitura vende um túmulo a R$2.700 e você no particular vende um túmulo a 15, 20 mil reais, eu entendo que, além da população estar sendo lesada, o executivo está fazendo recusa de receita. Caindo em improbidade administrativa. É feita, como é particular, então o município não entra. Perfeito. Então a pessoa entra com o requerimento pedindo para transferir, ela não põe valor que ela pagou. Se ela colocasse o valor, sei lá, podia ter uma lei, alguma coisa que cobrasse igual faz o ITBI, né? Uhum. Valor de transferência da coisa. Mas não consta um valor, aí é difícil. Eu entendo a dinâmica que é feita hoje. Eu estou querendo dizer que todos nós temos conhecimento de que um túmulo no mercado aí, ele custa em torno de 15 a 20 mil reais. Na época, quando só vou esclarecer uma coisa, na época, o cemitério não tinha uma lei. Tá? Não tinha uma lei, como é que eu vou fazer? Eu pesquisei na região, só achei em Varginha uma lei que tivesse alcance. Aí fui lá, a pessoa me deu uma cópia, aí eu passei isso para o setor jurídico adequou o que eu trouxe de Varginha para a nossa realidade. Aí na época eu pedi para que fosse alterado esse valor do terreno, e a gente via que na região o nosso era um valor de churuca. Cheguei a ver que um terreno em
lá em Três Corações, o Varginha estava em torno de R$ 10.000 na época. Mas subiu sim esse valor, mas muito pouco. Entendeu? E se tivesse conseguido subir isso mais, a gente tinha controlado mais, né? E estava mantendo esse valor, como você falou. Entendi. O Fábio, eu gostaria que você constasse aí esses valores que foram ditos aqui, que a gente tem conhecimento que esses valores no mercado comum, né? Mas eu gostaria que você citasse os valores, em números mesmo. E entre 15 a 20 mil reais no mercado comum, entre particulares. Tá? Não, fui eu que citei e ele concordou, ele tem conhecimento. Presidente, vice, eu estou satisfeito por enquanto. Vereador, vice-presidente. Boa tarde, Carlos. Agradeço a sua presença aqui, tá bom? Obrigado. Ainda sobre essas questões que o vereador Mariel levantou, sobre os valores. Só para eu entender mais ou menos, o que você está baseando é no que a gente chama de valor venal, correto? Isso mesmo. Valor venal. Só coloca, por favor, que ele está baseando os terrenos no valor venal. Que a gente vê também algumas pessoas quando vendem casa aí, vende até mais alto que o valor venal também, que é o valor que a prefeitura costuma para cobrar o IPTU, né? Ô, Carlos, você disse também, uma certa hora, que quando você passa compra e venda, você costuma seguir uma lei de ascendente, descendente, você citou alguma coisa nesse sentido. Eu queria ter conhecimento, se você sabe qual lei, se é uma lei municipal, se você tem o número da lei, só para eu entender. De acordo com a orientação, código de... Esse negócio de justiça aí eu não entendo. O Walter Silva me explicou uma vez, tem os detentores ascendentes e descendentes. Eu me embolo um pouco nesse meio aí, mas eu pergunto para um, pergunto para outro. Isso é lei do Código Civil, né? Eu quero saber se tem uma lei municipal que fala... Não tem, não. Se você segue essa lei. A gente segue o critério do Código Civil. Entendi. É de bens mesmo, de receber de herança. De fato, entendi. Esse bem... não consta, ninguém consta esse bem em inventário. De acordo com o Dr. Rubens, na época, esse bem tem que constar em inventário. Entendi. Não. Ninguém inventariou, né, Dom? Você sabe se também, fora dessa lei, se existe algum decreto, ou até mesmo lei, informando as diretrizes de escolha, quem fez o requerimento, quem que tem direito a conseguir uma urna, alguma coisa? Por exemplo, eu entrei na mesma data que um outro vereador, vou citar seu nome de exemplo, tá, Cleiton? Desculpa. Nós entramos juntos. Tem alguma diretriz que fala quem tem menor renda, quem tem maior renda, quem tem isso, quem tem alguma coisa nesse sentido? A que a gente usa, como você citou, se algum parente do Cleito está enterrado nesse túmulo, a gente procura dar a preferência para ele, porque a pessoa já está lá, para não ter o constrangimento de ter que tirar aquilo tudo.
e colocar lá junto no ossário. Mas eu estou falando, por exemplo, de um túmulo que não tenha, um da prefeitura lá que não tenha sido enterrado ninguém, não sei se Não tem mas... critério. O que aconteceu é o seguinte, quando cheguei lá tinha muito requerimento. Eu fui informando o que estava por cima, os primeiros, eu nem olhei se tinha mais algum. Se falhou, a falha foi minha. Mas eu fui fazendo, fui informando para poder aliviar aquela pasta que tinha muita coisa parada lá. Carlos, você também mencionou, quando você voltou de férias prêmio, foi já no... Foi quando? Que data que foi que você voltou de férias prêmio? Foi em qual gestão? Do Fabrício ou do Caca? Só para eu tirei férias prêmio na gestão do Caca e finalizei na gestão do Fabrício. Foi uns 7 meses antes de eu aposentar. Foi lá que você falou que fez uma nova credenciamento ali tudo e você tinha perdido aquelas escrituras com o Marial. Isso. Só para eu entender a linha do tempo. Foi feito na época do Caca, eu fiz. Eu até fiz sozinho. Mesmo exercendo outras funções, mas eu consegui fazer. Aí quando foi então o Fabrício, passou um período, trocou o sistema. E eu fiquei em cima porque a diretriz me bloqueou. Eu não podia mais, eu só tinha acesso ao programa para consulta. Não, se eu quisesse fazer alguma alteração, não podia. Então eu fiquei em cima lá para que colocasse o sistema, fizesse o backup do sistema, para eu poder usar, né? Fazer o cadastro, fazer o que tinha que ser feito lá. E o que foi feito quando... Aí a empresa informou que eu tinha que formatar o computador para a instalação de um Windows mais recente. Foi onde queimou. Que eu perdi tudo. Aí, quando instalou tudo de novo, aí tinha 2 estagiários que me ajudaram a lançar tudo lá. Você fez um novo lançamento de tudo. Hoje, se a gente pedir as escrituras, a gente consegue? Não, eu expliquei para o Marial. Tá, e essas perderam, você não fez o levantamento delas de novo? Não. Essa que era a minha dúvida. Naquela ata também, de quando você esteve aqui, eu acho que depois, quando você voltou, você falou que tinha você tinha separado os documentos para enviar para o Legislativo. Você cita ali. Eu não sei se foi quando você voltou das férias prêmios também. Não, quando a Câmara solicitou. Ah, tá. Aí você falou que não vieram esses documentos para nós. Não veio. Né? Não veio que vocês estão... Senão não tinha uma CPI. Senão vocês não estavam aqui me perguntando. Entendi. Certo? E você lembra mais ou menos...
Ô, Carlos, a gente entende um pouco do trâmite dentro da prefeitura. Quando chegou esse requerimento do vereador na sua mesa, para você responder, quando você respondeu detalhadamente e devolveu para o setor que você tem que devolver, você lembra se você for por meio de memorando, se você pegou assinatura de recibo de quem recebeu essa documentação? Entreguei nas mãos do Serginho, para ele enviar para cá, para a Câmara. E se nós pedíssemos esses documentos para você, você tem cópia deles para nos enviar novamente? É só pedir, a gente faz levantamento lá no protocolo. Agora, por meio da CPI mesmo, já vai direto o pedido para você. Tá. Então, eu gostaria, presidente, que atualizasse, pegasse o meu requerimento que eu fiz, quando aqui provado, o requerimento do Celso, enviasse, não sei se a gente pode enviar o Carlos, para o Carlos responder por meio da CPI mesmo, esses requerimentos, tá? Tá, Fábio? Não sei se consta na ata depois, mas não nessa, não sei como que é feito, tá? O meu requerimento que eu fiz e o requerimento do Celso, que a gente pudesse enviar o Carlos nos responder por meio da CPI agora. As mesmas perguntas, mas pela CPI. Ô, Carlos, Mariel também citou a questão de cargo comissionado, que fizeram requerimento. Não sei se você disse que não lembra. Você não lembra de nenhum ali, né? Nenhum nome. Eu não lembro, mas você lembra que todos foram beneficiados, mas não lembro nenhum nome. Não sei. Mas você lembra que todos que foram pedidos foram beneficiados. Tá. A pergunta é a seguinte: você sabe se houve algum beneficiamento, alguma forma de beneficiar esses cargos comissionados para receber esses túmulos ou cova rasa, terreno, alguma coisa? Houve algum beneficiamento? Passou o requerimento deles na frente? Foi feito de alguma forma errada de algum? Não. Como eu falei para o Mariel, o que estava na pasta, eu fui informando. Estava lá em cima, eu fui passando. Agora, se houve um beneficiamento, eu não tenho conhecimento disso, não. Pelo então, que eu fiz, não fiz só de cargo comissionado, fiz de outras pessoas. Eu passava o valor, passava para o prefeito, aí sim ele indeferia ou não o pedido. Então, pode ir, Fábio? Então, por exemplo, se algum cargo comissionado fez um pedido e ele tinha que comprar, você passou o valor, você sabe se houve algum caso que ele não pagou? Que o prefeito concedeu o terreno e ele não pagou? Foi feito de forma regular? Não sei. Aí só fazendo levantamento no setor fazendário, aí vai sair a nome e as parcelas pagas ou não. Então, se nós pedirmos a lista atualizada, eu acho que a gente já pediu, né? Dos nomes que tem, de 2018, a gente vai saber os cargos comissionados e ver se ele pagou. Sim, vai. Tá, Fábio? Vai sair coloca tudo isso aí, certinho. fazendo um favor. Coloca detalhadamente que depois a gente vai fazer esse processo que ele pediu. Tá? Pesquisando o nome de quem comprou, aí detalhado a forma de pagamento, a vista e a prazo, aí vem as parcelas todas pagas ou Estou falando a primeira vez. Então já imprimiram esse relatório detalhado de quem pagou? Quem imprimiu agora, né? Agora que vocês pediu novamente, o Celso pediu novamente,
E eles não ao seu, enviaram. o Celso no seu. E Aí eles o não Mauro enviaram. lá, junto com a Samanta, ligou na empresa e demorou uns dias para poder liberar esse relatório. Relatório. Entendi. Aí não mandaram. Ô, Carlos, sem ser cargo comissionado agora, você tem conhecimento se o prefeito ou alguém da prefeitura beneficiou alguém, um túmulo, até mesmo passou na frente e venda, ou deu gratuitamente assim, Não, um túmulo da prefeitura? não, que eu saiba não, porque eu tenho que saber para lançar lá no sistema. Foi doado, eu não sei. Só se doou e não lançou lá, mas que eu saiba não. Dessa forma não. O que foi feito através dos requerimentos que estão lá. Então, os mais antigos têm uma pasta comigo lá, guardadinha lá que eu fiz. E só mais a última para acabar, presidente. Você disse também, quando você esteve aqui usando a tribuna, que sumiram os documentos, se eu não me engano, em 2009, né? Eu acho, ou não? Houve um processo no fórum, eu não sei o período, não foi, sei que foi no mandato do Evandro. cara. Aham. E isso foi juntado, esses documentos, para instrução no processo. E que foi encerrado, não teve fim. Acabou o processo sem sentença, sem nada. E quando eu voltei das minhas férias prêmio, agora, antes de aposentar, eu procurei esses documentos, não achei, infelizmente não achei. Eles ainda podem estar nesse processo, então, talvez. Porque vocês mandaram para o processo? Eu não sei se anexou no processo, como é que fez. Sei que pegou comigo lá e... Quais documentos eram? O que Era tinha esse relatório falando valores, um outro documento constava a quantidade de túmulo, mais ou menos, que eu falei, e acho que só. Tá. Deve ser um processo do judicial da época do CACA, que pegaram com ele. Presidente, é só isso por enquanto, tá? E durante as perguntas, qualquer vereador pode, né, cruzar a pergunta. Ô, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse processo, né, que você acabou de mencionar aí, na época que sumiu os documentos, o ex-prefeito teve conhecimento? Não, acho que não, porque eu voltei depois, eu precisei, eu voltei, já era na gestão do Fabrício. Eu acredito que não, porque, né? Mas esses documentos não era para responder um processo no ex-prefeito? Um processo que a pessoa que era proprietária entrou, né, pedindo indenização, porque já tinha vendido o túmulo, e aí esse processo foi por fora. E chegando lá, a titular, que era a pessoa que abriu o processo, tinha falecido. O juiz pediu para que os herdeiros fizessem um documento autorizando um outro herdeiro que estava junto lá a seguir em frente com o processo. E ele tinha que voltar no fórum para nomear um advogado público, porque o advogado dele tinha deixado o processo. Aí isso, não sei, não foi para frente, porque ninguém mais falou mais nada, não foi chamado mais lá na justiça. Na época desde 2000, as vendas começou em 2009, Carlos? 2009 começou as vendas? Começou no mandato do CACA. Eu não sei se foi 2009 ou 2010, mas foi lá, o primeiro que foi vendido. Foi de 2009 a 2016. O primeiro que foi vendido foi
pai daquele menino que lá do setor de obras, da numeração, do Léo. O primeiro foi vendido, foi para o pai daquele menino. E hoje está no nome da tia dele, que o homem já faleceu lá. Época do CAC. Na época do Caca. Primeiro túmulo foi vendido para ele. Foi. Entendi. Carlos, hoje, você sabe quantos túmulos tem total o cemitério nosso hoje? Mais ou menos 1098. Terreno, você sabe quantos terrenos tem? É porque é uma área que faz sepultamento de cova rasa, lá em cima, eu não sei contar. Não sei te dizer, não sei também te dizer, não. Mas tem algum documento que fala quantos terrenos tem? Não, só tem essa área lá onde é sepultamento em cova rasa. Mas o prefeito disse que vai ser ampliado. Então estamos esperando para eu poder consertar as numerações daquela área. Então, mas nessa situação, tem o terreno. Então, se chegar ali um amigo, vamos dizer assim, não estou dizendo que aconteceu, chegar um amigo, pegar um pedaço de terreno e fazer um túmulo ali, Não pode. porque não tem um documento que a prefeitura fala que ela tem 200 terrenos. Não, isso não. Tem a área, né? Tem o documento da área total só. Então, aí tem a área, a gente tem escritura, tem que ter escritura, só como é que... Dentro do cemitério, então tem a área que é terrenos, sem túmulo. Não sei, de cor não sei não. Não, mas existe a área. Existe. Ô, presidente, eu queria só inteirar o seu questionamento. Ô, Carlos, a pergunta do presidente foi muito importante, pelo seguinte: se não há um número de terrenos, de covas rasas, que a prefeitura utiliza, quem é que garante que em algum desses terrenos de cova rasa não foi construída uma sepultura por alguém? E essa sepultura não entra na contabilidade do departamento de protocolo ou de fazenda, por exemplo. Mas tinha que aparecer por causa do cadastro, entendeu? Então, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você fez esse levantamento, você chegou aí em loco, contar quantos túmulos são, dividido por quadra e tudo mais? Isso, fui no local. Então, hoje, se você voltar lá, você consegue identificar se foi construído algum túmulo que não tinha na sua época que você fez o levantamento? Consegue. Você consegue fazer isso? Então, perfeito. Porque tem algumas coisas construídas que eu tive que... vou falar. Umas coisas erradas que aconteceram, eu tive que dispor de alguns terrenos para poder, como eu já falei, não ter processo, essa coisa. Aí eu cedia lá alguns espaços e a pessoa, e eu mesmo até construí, como foi muito erro da prefeitura, aí eu mesmo pedi material no setor de obra para a gente consertar o erro e não prejudicar a pessoa. Então, mas quando você fala em erro, esse erro ele foi um erro calculado, proposital, Não. ou foi realmente um erro que passou despercebido, alguma coisa assim, sem nenhuma malícia? Sem nenhuma malícia, foi erro que não só... Todas as administrações sempre aparecia alguma coisa. Entendi. Eu tinha que dar um jeito, não posso deixar a pessoa perder. Você sabe como é que a pessoa dá valor nisso. Sim. Entendeu? Então, meu Deus, como é que eu fazia? Eu mesmo
fiz errado, não sei. Mas eu mesmo fazia, arrumava o Resolvia a terreno, questão. eu mesmo construía, ou arrumava e a pessoa mesmo construía. Entendi. Esses erros, eles se perfaziam no quê, Carlos? Só para constar ali, enfim, só para a gente saber o que é. É um túmulo que foi construído errado? Isso, ou- então, quanto coisa de errado, ou usado de forma errada. Vou dar um exemplo. O túmulo é do Cleito, aí mandar sepultar alguém seu no túmulo do Cleito. Entendi. Aí, para não dar essa dor de cabeça, eu pegava o seu nome, construía um túmulo para você lá, Entendi. pra você não perder. Entendi. Porque foi um erro. Né? Entendi. Isso aconteceu várias vezes. Entendi. Eu tive que arrumar. Entendi. Não tive, eu só construía para poder aliviar um pouco do problema, para poder a pessoa também não estar em processo, aí até você explicar por quê, o que você fez. Aí você vai voltar lá atrás, o fulano que errou isso, eu estou consertando, quem vai entender? Ah, entendi. Mas aí você fazia, né? Aí depois a pessoa pagava, como que era? Não deixar pagar porque já foi o erro lá atrás, entendeu? Usou uma coisa que não podia, que não era dono. O Marial usou o que era seu, entendeu? Você tem mais ou menos conhecimento quantas vezes aconteceu isso? Não tem. Tem não. Várias. Entendeu, né? Minha dúvida, Carlos, por exemplo, esses erros, houve algum que teve, por exemplo, como que eu vou... Foi político Não, que pediu para induzir esse erro? Não, ou foi erro não, de família ali? Foi erro. Deixa eu te explicar. Porque tem gente que fala pra gente, que chega pra gente e fala assim, o prefeito mandou enterrar em tal túmulo lá. Tem gente que fala, o vereador mandou enterrar naquele túmulo que a gente sabe que não tinha dono. Teve alguma coisa que você teve desse conhecimento? Não, desse jeito não. Tá, foi mesmo alguma pessoa que errou informando? Você sabe, desde o passado, as pessoas, né? Então, várias pessoas que compraram de alguém, que a gente não sabe quem, aí não era o proprietário, lá onde ele estava. Para ele não perder, isso é um abuso de autoridade, né? Aí eu peguei e usei dessa forma, construir, ou arrumava o terreno e a pessoa construía. Aí o terreno, né, já era do município, aí você construía e cedia para a pessoa. E a pessoa ia, cadastrava, ficava sendo dono. Isso mesmo. Isso foi poucas vezes também. Às vezes. Não é muita coisa não. Então, o jeito que ficou ali, assim, eu comprei um túmulo do Guilherminho, aí eu fui lá para enterrar um ente meu. Aí chegou lá, só que aí esse túmulo, você tinha errado, já autorizado enterrar alguém nesse túmulo, certo? Eu tinha comprado dele. Aí para não ficar ruim, você pegava um pedaço de terreno, construía, para mim colocar o parente meu. Você não perdeu o que você já tinha pago para ele lá.
Ô Carlos, então a gente vai pedir o cloqui, vamos dizer assim, os terrenos, saber quantos terrenos tem hoje. A gente vai pedir, Mariel, esses cloqui para a gente ter. Eu fiz uma medida lá pelo satélite, naquela informação que o Celso pediu, que eu vim aqui, eu formei mais ou menos o tamanho lá, da área lá. Tem informei, tem uma... Não, eu fiz separadinho dessa área. Não, tem não. Não, essa é a escritura geral, né? Que aí a prefeitura que tem da área total do terreno lá. Mas dá para, lá nesse pedido do Celso, eu separei lá, não tem um desenho, mas tem a área, a medida lá. Se você quiser que faça terreno, eu peço lá no setor de engenharia, eles fazem através do satélite, aí eu trago, eu mando para cá, para a Câmara. O que sabe? Ah, não, esse não deu, esse não tem jeito. Tinha um sistema que foi apresentado à prefeitura que você... Tinha um sistema. Carlos, quando você fala que trocou o sistema da prefeitura, foi a diretriz, na época era a diretriz. Sim. Aí tinha um sistema, aí tinha tudo cadastrado certinho na diretriz. Tinha cadastrado. Aí o Fabrício ganhou a eleição, eu estava de férias prêmio. Quando ele, aí eu já estava lá. eu estava lá. Porque você estava, no período que o Caca saiu, você não estava lá que você falou. Não, estava. Quando o Fabrício entrou, eu estava lá. Queria um período antes. Depois, 7 meses antes de aposentar, eu estava voltando de férias prêmio, né, que foi na época do Fabrício. Na troca do sistema, eu estava lá. Tá, então, a diretriz, ela tinha tudo cadastrado certinho. Tudo. O setor de fazenda, contabilidade, cemitério, RH, tudo que a prefeitura usa de sistema era a diretriz. Aí quando o Fabrício subiu, ele mudou o sistema, aí você perdeu todo... Perdi todo o meu... Ô Carlos, de 2000 na época do Caca, quem eram os coveiros do cemitério? Não lembro, eu quase não ia lá, porque eu trabalhei um período com... Não sei. Não lembro. Trabalhei um período com o pai, com o Zé Milton. O Zico trabalhou um tempo lá, mas pouco tempo. Acho que o Cláudio também do gordo lá. Eu acho que foi nessa época.
Carlos, você sabe me informar quantos... eu vi que você falou que não sabia quantos túmulos na época do Fabrício, era de 25 a 30. Mais ou menos. Mais ou menos você falou, É. entendi. E hoje, todos foram vendidos? Não. Quantos municípios tem hoje? Na época, quando eu vim aquela primeira vez, falei 8. Já com esse levantamento que eu comecei a fazer, já subiu para 10 vagos. Qual do município E hoje? agora eu vou fazer um levantamento de novo no local, para ver a numeração certinho, para ver se está tudo ali certinho. Pode. Vagos, aí a gente agora... Mais ou menos, que eu não sei de cor, não sei quanto ficou. Mas aí dá para contar lá no documento antigo, que eu devo ter lá, a diretriz, dá para a gente ver direitinho. Esse cadastramento novo foi feito agora. Tem o que, Mariel? Ô Carlos, nesse novo levantamento, nesse recadastramento que foi feito agora, você já conseguiu identificar se algum desses túmulos vão ser desapropriados pela prefeitura? Esses não vão ser desapropriados, não. Não tem nenhum que não apareceu dono? Não, Todos eles têm dono? tudo apareceu. Opa. A meta desse atualização é atualizar somente endereço e telefone, porque lá nesse sistema não tem como colocar. Então nós vamos fazer à parte essa coisa de endereço. Não vai haver aí desapropriar a opção, né? Mais alguma pergunta, Mariel? Mais alguma pergunta, Guilherme? Não, presidente, só isso mesmo. Ô Carlos, eu também estou satisfeito. Se alguma coisa, a gente pode chamar o senhor novamente aqui, Pode sim. né, para a gente tirar algumas dúvidas. Quero agradecer, né, você ter atendido o pedido da CPI. Né. Agora eu peço que o senhor aguarda a leitura da ata, para o senhor assinar, se o senhor quiser uma cópia da ata. Quero sim. Tá bom? É. Obrigado, boa tarde.